Bom, pessoal, seguinte, hoje a gente vai falar de uma molécula universalmente conhecida, que é a molécula de ácido desoxirribonucleico. Só que antes de falar da bioquímica da molécula, que eu vou deixar para Rafael falar sobre ela, eu quero antecipadamente esclarecer algumas coisas, tá? Então, durante alguns minutos eu preciso te dizer algumas coisas, as perguntas vocês vão colocando aí, e quando chegar na parte da bioquímica, após alguns 2 slides aqui, aí Rafael ele vai contextualizar a parte química do que é um ácido nucleico e quais são as suas propriedades, tá? Olha só, gente, nomes que são bem comuns na literatura da biologia é DNA, cromatina e cromossomo. E muitos estudantes têm uma certa dúvida ou aprendem de forma errônea o que é cada coisa, ou se realmente são coisas diferentes. A primeira coisa que eu quero esclarecer para vocês é que tudo é a mesma coisa. O DNA, a cromatina e o cromossomo, tudo isso é material genético, só que estão organizados de formas e momentos diferentes. Dentro da célula da gente, eu já vou começar assim jogando isso para vocês, porque eu vou trocar. A introdução vai ser com daqui a pouco, tá? Então, dentro da célula da gente, você não vai encontrar o material genético daquela forma estrutural que você está habituado a ver em livros. Você vai encontrar uma massa, ou melhor, você nem encontra, porque é muito difícil de ser visualizado, tá? O teu professor talvez tenha feito algum experimento meia boca para ver DNA de célula vegetal, mano, mas de forma mais criteriosa. Ali é uma brincadeira que estão fazendo com vocês, tá? Porque o DNA, ele é muito difícil de ser observado. Para vocês terem uma ideia, o cromossomo, na fase de metáfase, dependendo da célula, é que consegue se observar vestígios através de microscopia óptica, vestígios do que seria o material genético. E vou mais além, o material genético da planta, ele ainda é mais fácil de ser visualizado. Então, a gente está tratando aqui de uma macromolécula, que apesar de ser uma macromolécula, mesmo assim ela é muito difícil de técnicas simples de poder visualizá-la. Então, de antemão, eu quero esclarecer isso, que DNA, cromatina e cromossomo é a mesma coisa. O que vai mudar são os graus de compactação. Isso mesmo. O que muda são os graus de compactação para cada uma dessas estruturas. Porque como é que a célula vai se dividir se o material genético não está compactado? Um pré-requisito exclusivo e básico para que a célula tenha a capacidade de sofrer um processo de mitose ou de meiose é inicialmente o seu material genético ser replicado. E isso acontece em uma fase que amanhã a gente vai estar conversando sobre ela, mas tem uma fase específica pela qual acontece a replicação do material genético. Para esse material genético ser replicado, ele precisa estar compactado para poder acontecer a separação correta dos cromossomos na fase de anáfase da mitose ou na anáfase 1, que acontece a separação dos cromossomos homólogos na meiose, ou na anáfase 2, que acontece a separação das cromátides irmãs. Mas um fato é, esse lance também de cromátides, vocês também irão ver comigo daqui a 2 dias em divisão celular. Então, o material genético precisa estar compactado para poder ele acabar sendo dividido, tá? Então, é uma macromolécula que codifica a informação hereditária e passa de geração a outra. Só que, antes da gente adentrar nisso, eu quero explicar para vocês algumas coisinhas antes, tá? Então, a célula eucarionte, esse material genético, ele vai ser protegido através de um envoltório nuclear, que também é a base de fosfolipídios que formam essa membrana, tá? E a célula eucarionte, no caso, desculpe se eu falei procarionte, é a célula eucarionte que tem esse envoltório nuclear. Entretanto, a célula procarionte, o material genético é disperso, tá? A organização do DNA procarioto é diferente da organização do DNA eucarioto. E é isso que eu quero que inicialmente vocês anotem, tá? Por exemplo,
O material genético de célula procariótica, ele tem a ausência de uma proteína, de um grupo de proteínas chamado de estonas. Isso é muito importante, tá? Árqueas ou arqueias, eles possuem estonas em seu material genético. Qual é a importância dessa estona? A importância da estona se dá para auxiliar na compactação do material genético e também se dá para o material genético se ligar a outras moléculas. No meu canal, para quem que depois quiser dar uma aprofundada maior sobre o assunto, eu tenho aulas voltadas para compactações de material genético de procarioto e compactação genética de eucarioto. Aqui eu só quero esclarecer para vocês que essa cromatina, ela existe nas nossas células porque ela está integrada, o DNA se integra com esse grupo de proteínas chamado de estonas. Eu coloquei aqui informações que só são para vocês terem conhecimento de que isso existe, tá? Então, a composição molecular de cromatina de eucariotos. A cromatina, ela é o complexo de DNA associado a proteínas. Por que eu estou dizendo para vocês isso? Porque daqui a pouco, quando o Rafael for explicar a estrutura da molécula, vocês vão ver a estrutura da molécula bioquímica. Mas o que tem lá é a massa de cromatina, tá? Que é esse complexo de DNA linear associado a proteínas, tá? Essa massa de cromatina eucariótica chega a ter 2 vezes mais proteínas do que DNA. Então, volta para o que a gente falou na sexta-feira. A grande importância que são as proteínas, ou seja, tem mais proteína do que DNA. Outra coisa, a massa de RNA é 10 vezes menor do que a de DNA. A gente vai estar vendo daqui a pouco que tem trechos específicos no DNA que codificam a informação para produzir uma molécula de RNA imatura, e ela é menor, muito menor do que o material genético que é o DNA. E essas estonas, ela é o principal componente proteico dentro do núcleo de uma célula. Entretanto, existem outras proteínas que fazem parte aí também, que são proteínas não estônicas, que também vão estar ali perto do material genético, formando toda aquela massa que não é que forma a cromatina. O que forma a cromatina são as estonas. As proteínas não estônicas são proteínas que auxiliam a cromatina. Nós temos as estonas canônicas, que são estonas que qualquer célula eucariótica que tenha cromatina, que no caso todas vão ter, já existem evidências de que elas existam. Então tem um grupo de proteínas que é H2A, H2B, H3, H4. E qual é a finalidade disso tudo? É fazer com que o material genético fique compactado. E tem as estonas de ligação, que fazem com que o material genético se ligue a outras estruturas. Essas proteínas aí, pessoal, elas são importantes para o DNA de células eucarióticas manter a sua integridade, ok? Estonas centrais e de ligação possuem caráter básico, acentuado. Aí aqui eu coloquei 20 a 30% de aminoácidos carregados positivamente. Lisina e arginina, que interage com o DNA carregado negativamente. É uma característica bioquímica do material genético, esse lance de carregado negativamente por conta da presença dessas proteínas de caráter positivo, mas de aminoácido, no caso, com carga positiva, mas com estonas que fazem com que ele tenha caráter negativo, tá? Outra coisa, além disso, é que essas estonas, elas não estão sozinhas. Esse grupo proteico não é formado só por estonas, é também formado por outras proteínas, que não são proteínas estomáticas, que também auxiliam na compactação do material genético dentro do núcleo. Então, estão associadas a outros níveis de organização. Então, quando vai formar o cromossomo, que é uma estrutura bem compactada e visível, diversas outras proteínas auxiliam naquela compactação, tá? E para quem não sabia, DNA e RNA polimerase, e helicase e outras enzimas que a gente vai estar vendo hoje são proteínas nucleares, que nós chamamos de proteínas não estônicas. Lá na frente a gente vai estar lembrando para vocês esse pequeno detalhe. E tem as proteínas fodonas, que são proteínas
contribuem, assim, de forma extremamente acentuada para o material genético ficar dentro de um pequeno núcleo, porque o material genético ele é muito grande. Você não faz ideia o quanto é grande o material genético. Então, essas proteínas aí, pessoal, elas empurram ainda mais o material genético, no caso o DNA, a nível de cromatina, para ele ficar bem presinho no núcleo, tá? Lembrando também que no núcleo tem regiões específicas que se formam no nucleolo, que também tem outra função. Então, aqui eu tenho a proteína HMG, que tem elevada mobilidade eletroforética. Negativamente carregada. A CMC, que tem propriedade de ligação com o DNA, está ligada na formação de anéis do DNA. Você vai entender isso aqui agora, tá? Por quê? Porque o material genético da gente, você deve ter percebido que ele é circular. Isso acontece porque o material genético, a nível de cromatina, ele fica arrodeando as proteínas histônicas. Por isso que fica bem bonitinho, dessa forma que você está vendo aqui, ó. A estrutura básica da cromatina eucariótica é o nucleossomo. Então, tem vários nucleossomos no material genético. Ou seja, o que seria o nucleossômero? Seriam várias proteínas histonas e o DNA passando dentro delas. E, além disso, o DNA também liga-se a proteínas de ligação. Ali eu coloquei o exemplo da proteína H1, e isso vai aumentar ainda mais o grau de compactação entre o DNA e outras estruturas nucleares. Então, duas cópias de histonas centrais e por uma extensão do DNA capaz de dar duas voltas sobre esse octâmero. Aqui, esse trechozinho eu chamo de partícula central e, em média, aí nós temos de 145 a 147 pares de bases nitrogenadas, que a gente também vai estar mencionando para vocês hoje. Porque, por fim, o material genético se encontra assim. Observe como é que se encontra o material genético. Todo esse contexto foi para você perceber como é que se encontra o material genético dentro de uma célula. Perceba que essa parte aí em vermelho são proteínas histonas e o material genético está arrodeando essa molécula. Então, a partir de hoje, o que é que você vê em uma célula? A cromatina. E essa cromatina, anote isso. Cromatina é o estado em que o DNA se encontra quando a célula não está em divisão. Cromossomo é o estado em que o DNA se encontra quando a célula está passando por um processo de divisão celular. Isso é marcante no mundo da biologia. Cromatina, quando o material genético não está se duplicando. Desculpe, quando a célula não está se dividindo. Cromossomo, quando a célula está se dividindo, tá? Aí você também deve ter ouvido falar em eucromatina e heterocromatina. Rafael e eu, a gente vai estar comentando o que é isso hoje. Então, de bandeja, eu já joguei na sua cara. Pá! Se você pensava que dentro da sua célula tem aquele materialzinho genético formado por nucleotídeos, não é bem assim. Ele está enraigado a proteínas do tipo histonas. Células procarióticas não têm proteínas histonas e também o DNA de procarioto vai ser marcado por uma outra coisa que eu vou falar lá na frente. Ok? E por fim, nós temos essa molécula. O que a gente vai estudar hoje é a bioquímica estrutural do DNA, tá? Porque se fôssemos falar de cromatina e cromossomo, aí, meus amigos, hein, Rafael? Aí seria um curso todinho para falar só sobre isso. Exatamente. Inclusive, eu tive uma disciplina no mestrado, que era cromossomos, doenças cromossomais e estrutura bioquímica dos cromossomos. A gente passou 6 meses só vendo isso. Bom. Tá aqui, Rafael, ó, para você. É para mim aí, né? Para mim, né? É. Beleza. Bom, gente, é o seguinte, quando a gente fala de ácido desoxirribonucleico do ponto de vista químico, tá? A gente diz que são polímeros. Tio Rafas, e o que é que são polímeros? Polímeros são compostos orgânicos grandes em que as unidades que constituem esses compostos se repetem, tá? Então, existem vários tipos de polímeros. Por exemplo, possivelmente aí na sua casa agora, onde você esteja,
você deve estar usando alguma coisa de plástico. O plástico é um polímero. E existem vários tipos de plástico por causa disso. A sua mãe, quando ela compra aquelas Tupperwares bem caras, né, que uma Tupperware custa um fígado e meio, aquele plástico ele é diferenciado, tá? Ele é um plástico bem diferente, mas ele não deixa de ser um polímero. O que é que muda num polímero, então, tio Rafas? O que muda são as unidades que constituem esse polímero, ou seja, que se repetem ao longo da molécula. Pensando no exemplo que eu acabei de dar do plástico, vamos pegar o plástico e vamos substituir essa palavra por DNA, tá? Então, o DNA, ele é um polímero constituído por unidades que se repetem, chamadas de nucleotídeos, tá? Então, o DNA, ele é formado a partir de nucleotídeos, tá? E esses nucleotídeos, eles são constituídos de 3 partes. Uma base nitrogenada, que a gente pode falar depois que são bases pirimídicas. São bases pirimídicas ou bases... esqueci o nome da outra base, mas, enfim, são bases pirimídicas. Púricas e pirimídicas, muito bem, por causa do anel nitrogenado, beleza. As bases púricas... É porque eu estou olhando para a câmera. As bases púricas e pirimídicas é constituído também por um açúcar, que no caso do ácido desoxirribonucleico é a desoxirribose, e no caso do ácido ribonucleico é a ribose, tá bom? E automaticamente também é constituído por um grupamento fosfato. Qual é a importância desse grupamento fosfato? Esse grupamento fosfato ele vai dar uma carga à molécula de DNA. Essa carga na molécula de DNA, além de fazer com que o grupamento fosfato possa se unir entre os nucleotídeos, né, os nucleotídeos de uma fita possam se unir, esse grupamento fosfato pode ser importante no futuro para a identificação de DNA. Eu acho que muita gente aqui, se não muita gente, mas algumas pessoas aqui, devem ter um interesse pela perícia forense. Então, acho que muita gente aqui já deve ter assistido CSI, por exemplo, né? Quando os caras chegam lá na cena, a primeira coisa que eles colocam é o luminol, onde eles encontram matéria orgânica, principalmente DNA ligado, ele fica luminoso. Essa luminosidade que é feita, não daquela forma tão ensaiada, né, tão teatral como é o CSI, acontece porque o material genético tem grupamento fosfato, e esse grupamento fosfato tem uma carga. Essa carga, por sua vez, favorece o aparecimento de grupos fosforescentes, tá? Então, a importância de entender a estrutura bioquímica básica do DNA é essa, porque você consegue compreender que essas estruturas, por sua vez aglomeradas, elas são caracterizadas, né? Elas são entendidas como estruturas que se repetem ao longo da cadeia, tá? Existe um nomezinho também que vocês podem ver aí durante o estudo de vocês, que é chamado de nucleosídeo. O que é um nucleosídeo? O nucleosídeo é quando eu tenho a base nitrogenada com açúcar sem um grupamento fosfato. Quando eu junto os 3, eu tenho um nucleotídeo. Mas, tio Rafa, qual é a diferença? Qual é o problema disso? É porque a gente entende muito que o DNA que a gente conhece, que o Patrick estava comentando agora, é o DNA diretamente ligado ao humano. A gente fala muito de genoma humano. Mas o DNA que a gente conhece como dupla hélice é uma das formas possíveis que o DNA pode se encontrar. Existem espécies que, ao invés de ter o DNA em dupla hélice, tem o DNA em S, de fita única. Então, existem outras características. Por isso que o nucleosídeo, ele se repete em todos os seres vivos. Os nucleotídeos, não. Porque muitas vezes em outras espécies, em vez do grupamento fosfato, você tem um grupamento sulfidrila, por exemplo, com enxofre, ok? E aí, é interessante lembrar que esse DNA, por carregar uma informação genética, essa informação genética, ela é muito importante para que o nosso organismo possa regular as nossas atividades. E quando eu falo atividades, eu estou falando de todos os processos, biológicos. Não. Nem todo grupamento fosfato. O grupamento fosfato do DNA. Beleza? E o produto não é a luminescência, é a substância que é fosforescente. Quando ela se liga ao grupamento fosfato, ela muda sua conformação e emite luz. Só lembrando, tá? E aí... Rafael, só para
acrescentar o que você está falando, Rafael mencionou que existem DNAs de fita simples e não de fita dupla. Então, isso aí já é um erro. Eu não vou dizer que seja um erro, seja um limite de informação no ensino médio e nos livros, como também RNA é uma molécula de fita simples. Não, existe RNA de fita dupla. Então, assim, percebam, acho que vai ser surpresa, né, Rafael, para vocês saberem disso. Tem sim RNA de fita dupla e tem sim DNA de fita simples, tá? Os vírus, por exemplo, nós iremos ter diversos tipos de vírus de RNA diferente. Tem vírus de RNA de cadeia positiva, tem vírus de RNA de cadeia negativa, tem os retrovírus. Então, tem vírus de DNA de diversas formas. Esclarecer para vocês isso é importante, para vocês tirar aquela caixinha, não é, Rafael? De achar que é só aquilo. Exato, exatamente. E aí, claro, pessoal, isso tudo vai ser investigado de acordo com a formação que vocês vão escolher, de acordo com o curso que vocês vão andar, tudo bem? Viu, Ana Luísa? Respondida aí tua pergunta, né, em relação ao fosfato. Então, a importância desse DNA em fita dupla em nós seres humanos é porque a gente vai entender que a replicação do DNA ela é chamada de replicação semiconservativa. E por que ela acontece dessa forma? Porque quando a fita de DNA ela tem essa torção de fita dupla, ela acontece por quê? Porque as bases nitrogenadas formam entre elas o que nós chamamos de pontes de hidrogênio. E aí vocês vão ver aquela famosa afirmação dos livros de biologia que diz que o corrimão da fita de DNA são as bases nitrogenadas, os nucleotídeos, e as escadas são as pontes de hidrogênio, que são as ligações que acontecem entre essas bases nitrogenadas. E aí a gente tem aquele velho macete, né, Patrick? Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Adenina se liga à timina, guanina se liga à citosina, beleza? E o que acontece? Acontece que essa replicação ela não é só importante para transpor a molécula de DNA para outras células, tanto por mitose como por meiose, como o Patrick mencionou antes. É importante lembrar que esse DNA contém informações específicas que podem ser codificadas em uma molécula mais simples, que nesse caso é o RNA, e aí a gente vai discutir depois os tipos de RNA, e que essa tríade é o que nós chamamos de sentido da vida, que o pessoal fala muito, né? Qual é as reações que dão sentido à vida? As reações é a semiconservação do DNA para divisão celular e a segunda é a síntese proteica. Então, o DNA contém trechos específicos de informação, não é o DNA inteiro, tá? São trechos específicos que nós vamos chamar de genes ativos. Esses genes ativos, eles vão gerar uma transcrição que vai se converter em um RNA, que é uma fita mais simples. Esse RNA, por ser menor, vai ser encaminhado para que faça-se uma tradução, ou seja, uma formação de uma estrutura que, ao final formada, é traduzida em proteína. Então, as proteínas que são expressas, elas são expressas a partir de informações contidas no DNA. E aí, gente, é importante lembrar de alguns problemas genéticos. Exemplo, se o meu problema, Patrick, for direto na fita de DNA, for direto na minha construção, ou a minha semiconservação do DNA, a minha replicação, teve algum erro, você pode ter erros lá no fim da cadeia. Ou seja, você pode produzir proteínas, que essas proteínas, por sua vez, ou não têm atividade, ou a atividade que ela exerce é incoerente com a função que ela tem. Por exemplo, tio, vamos lá. Um paciente que tem trissomia do 21. Patrick, um paciente que tem trissomia do 21, qual é a doença que ele possui? Rafael, travou aqui, até caiu aqui. Não, aqui tá de boa. Aqui eu tô lhe vendo. A minha caiu aqui. Ah, tá. Um paciente que tem trissomia do 21, qual é a doença que ele tem? Patrick? Tô ouvindo. E aí, paciente que tem... Pra me dizer? É. Tem síndrome de Down. Muito bem. Síndrome de Down. Exatamente. Um paciente que tem síndrome de Down, pessoal, ele não tem só o problema do cromossomo a mais. Ele tem problema de codificações genéticas no DNA.
De que tipo, tio Rafas? Ele acaba produzindo ou tendo a ausência de determinadas proteínas que são importantes, provindas da molécula de DNA, e essas proteínas, por sua vez, podem ocasionar problemas diretamente relacionados ao paciente, né, no caso, a pessoa que tem a trissomia do 21, como pode ocasionar problemas diretamente relacionados a funções fisiológicas que ele tem. Exemplo, os pacientes que têm trissomia do 21, eles têm problemas cardíacos. Esses problemas cardíacos, na maioria das vezes, se dá por uma proteína que foi produzida de maneira incorreta, que são as prostaglandinas tipo 1. Essas prostaglandinas, que são importantes protetores cardíacos, no caso das pessoas que têm síndrome de Down, elas têm esse problema diretamente relacionado a um deles, né? Não são todos. Um deles relacionados à trissomia do 21, por conta dessa ausência ou má formação dessa proteína, que vem de um erro lá do DNA. Beleza? Então, Rafael, aí ele contextualizou a parte palpável da coisa, mas a gente também tem que ficar com a parte estética da coisa, tá? Para poder também você pegar os exemplos, mas você também entender. Olha só, eu coloquei aqui na imagem DNA, transcrição, tradução, que foram processos que Rafael mencionou, mas eu queria esclarecer uma coisa. Existe um dogma central da biologia ou da genética molecular, que dizia que um gene ele codifica uma proteína específica. Só que isso mudou com o tempo, porque percebeu-se que existem enzimas que podem contribuir para a formação de uma molécula de RNA, e existe, por exemplo, RNA que pode produzir uma molécula de DNA, ou seja, a transcriptase reversa, que é uma enzima presente em retrovírus, aí entra o caso do vírus da AIDS, é uma enzima que converte o RNA viral em DNA, só que isso aí são outras questões. Então, hoje, esse lance de associar sempre um gene a uma proteína não é bem assim, porque diversos acontecimentos, eles contribuem para o gene formar diferente, o mesmo gene formar diferentes tipos de proteínas. Então vamos aqui galgar. Mencionamos que o material genético, o DNA, é formado por nucleotídeos, nucleotídeo é formado por base nitrogenada, açúcar e fosfato, e as bases nitrogenadas do DNA são de 4 tipos: a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Como podem ver aí na imagem, adenina e guanina são bases que possuem 2 anéis, que são bases púricas ou purinas, e citosina, timina e uracila são bases pirimidinas, que são bases que só possuem um anel. Como é que a molécula de DNA ela está organizada? Da seguinte forma, como você pode perceber aí, a molécula ou a base nitrogenada adenina se liga à timina, a de guanina se liga à citosina. E essa cadeia lateral, como vocês estão vendo aí, são as ligações do tipo fosfodiéster, que Rafael pode mencionar o que seja. E como ela acontece, que é a ligação do grupo fosfato de uma molécula DNA com o nucleotídeo, de um ácido nucleico com o nucleotídeo com outro nucleotídeo. Não é isso, Rafael? Exatamente. As ligações fosfodiéster, elas vão garantir que a posição ideal dessas bases nitrogenadas seja correta, para que elas possam fazer as pontes de hidrogênios ideais, para que elas tenham a torção ideal. Gente, eu gosto sempre de me aprofundar, assim, mas do ponto de vista estrutural, eu gosto de deixar vocês num nível bem nivelados quanto a essas questões. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender. Entenda que a molécula de DNA, quando ela sofre essa torção, né, formando esse ambiente para a dupla hélice... Antiparalelo. Não é antiparalelo. Existe um ângulo ideal de ligação para que isso aconteça. Então, as ligações fosfodiéster, elas garantem que esse ângulo seja ideal para que a molécula de DNA sofra essa torção entre as duas fitas,
tá? E ela possa, em determinados locais, e aí a gente só imagina que são nas pontas, né? Mas não são nas pontas. Em determinados locais ela possa se abrir, beleza? Ela possa se abrir para que nessa região aqui seja codificado um gene, seja codificado uma proteína, enfim, diversas atividades possam ser garantidas. Então, essa ligação fosfodiéster, os livros falam muito sentido antiparalelo, um é 5,3, o outro é 3,5. Entenda, essas ligações elas precisam acontecer para garantir que o ângulo da molécula de DNA seja perfeito. E que esse ângulo, por sua vez, perfeito, garante com que as pontes de hidrogênio sejam formadas em locais ideais, e esses locais, por sua vez, sendo ideais, eles são passíveis de quebras parciais para codificação de outras proteínas, beleza? Essas pontes de hidrogênio que Rafael está mencionando são as pontes que acontecem entre uma fita e outra. Aí repare aqui, ó. Entre adenina e timina acontecem duas pontes, ou melhor. Entre guanina e citosina acontecem 3. Isso aqui já caiu até mesmo na prova do Enem, falando sobre desnaturação da molécula DNA, e logo uma molécula que é formada por mais adenina e timina, ela vai desnaturar mais rápido. Então isso aqui também é marcante. Essa ligação aqui é uma ponte de hidrogênio, e ela é bem específica. Adenina se liga à timina, guanina se liga à citosina. Aí, para poder contextualizar, colocando aqueles exemplos mais corriqueiros, tá? Eu coloquei aqui que uma fita de DNA, uma molécula de DNA de fita dupla tem 20% de adenina. Se tem 20% de adenina, logo vai ter 20% de timina. Se tem 30% de citosina, vai ter 30% de guanina. Isso daí, gente, foi uma descoberta feita por Chargaff. Então, aí é uma regrazinha chamada de regra de Chargaff. Isso foi importante para isso daqui, ó. Eu vou citar aqui para vocês um exemplo, colocando essa questão aqui, que é uma questão bem simples, mas para você ver como, para quem vai fazer uma prova, ou para contextualizar o assunto. Em 1950, Chargaff e colaboradores estudaram a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de guanina é igual a de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, que no caso é adenina e guanina, e o total de pirimidinas, citosina e timina, eram iguais. Aí aqui, eu não vou responder essa pergunta aqui para vestibular. Não, esse não é o foco. O foco é você entender aqui a coisa. Então, um professor trabalhou esse conceito em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Perceba que ele apresentou uma fita. Então, tá aí a fita que ele apresentou. E tem as quantidades que ele colocou. 20, 25, 30 e 25. A pergunta quer saber o seguinte: qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada? Então, ele quer saber a quantidade total de adenina, a quantidade total de timina, de guanina e de citosina. Então, só para conferir a regra de Chargaff aqui nesse exemplo que ele mencionou, vamos ver se bate. Bom, A mais G dá quanto? A é 20, G é 30, dá 50. E se eu pegar a quantidade de timina e a quantidade de citosina, também dá 50. Então, em uma fita, a mesma quantidade de guanina, a quantidade, a soma da quantidade de adenina mais a quantidade de guanina é igual à soma da quantidade de timina mais a quantidade de citosina. Beleza. A dupla fita vai ser complementar, ou seja, a mesma quantidade que tem de adenina em uma fita vai ser a mesma quantidade que vai ter de timina na outra fita. Então, eu tenho 20 timina, 25 adenina, 30 citosina e 25 guanina. Beleza. Então, ela quer saber a pergunta, qual é a quantidade total de bases presentes nessa dupla fita. Então,
qual seria a quantidade de adenina? Se eu tenho aqui 20, eu tenho aqui 25, logo dá 45. Se eu tenho aqui 25 e aqui 20, eu tenho 45. E aqui por diante, se eu tenho 30 e aqui eu tenho 25, dá 55. Se eu tenho 25 e aqui 30, eu tenho 55. Beleza. Agora, tem como eu saber a quantidade também de uma base a partir desse cálculo. Como, por exemplo, olha só, a questão colocou que tinha 30 adenina, 30 guanina e 15 citosina, mas não colocou a quantidade de timina. Tem como saber? Se você utilizar a regra de Chargaff, tem como sim. Por quê? Se eu somar 30 mais 25, que é a quantidade de adenina mais guanina, vai dar 55. Se eu pegar o 15, que é a quantidade de citosina, quanto é que vai ficar faltando para poder dar o valor de 55? 40. Então, nessa fita aí, obrigatoriamente, seguindo a regra de Chargaff, vai ter 40 timinas. Estou colocando esse exemplo porque aqui muitos fazem provas, né? Não é, Rafael? O interessante é saber também desse contexto, ok? Então, tá aí a fita que Rafael mencionou, uma fita antiparalela, bases que se ligam, são formadas através dessa... Gente, não tá travando aqui para mim, tá travando para vocês, tá tudo normal. Por favor, Andresa, dá aí o feedback pra gente, que eu tô aqui vendo aqui no meu celular e não tá travando. Então, a fita de DNA, ela é antiparalela, é uma característica marcante dela, e cada grupamento fosfato liga o carbono 3 de um açúcar ao carbono 5 do próximo açúcar. Pares de bases complementares formadas por pontes de hidrogênio. Como a gente mencionou agora, 2 pontes entre timina e adenina e 3 pontes entre guanina e citosina. Ambas as fitas correm na direção 5,3 e elas são antiparalelas. Rafael mencionou agora há pouco como é que funciona esse negócio aí de 5,3. E qualquer processo biológico que vai acontecer, ele sempre vai acontecer nesse sentido, no sentido 5,3. Por isso que fala que qual é o sentido da vida? Sentido 5,3, ok? Então ela é antiparalela, ela fica girando, ou seja, aquele nucleossomo que eu falei para você, ela fica girando por dentro daquele nucleossomo associado a proteínas histonas, tá? E tá aí uma característica marcante da molécula DNA, que é a sua duplicação. A duplicação do DNA, interessante que você anote aí, ela acontece na fase de S, da intérfase. Por mais que a gente esteja detalhando isso em outra aula, é bom você saber em que momento ocorre a duplicação do DNA. Na fase S. Aí aqui Rafael vai fazer agora para a gente uma palestra, que aqui ele entende do assunto, o seguinte, olha só, parem o que estão fazendo agora e olhem para mim. E depois você vai olhar para Rafael. Ah, Patrick, eu quero ver a cadeia se duplicando. Tenha paciência. Entenda de ver uma... O que você vai aprender aqui, eu tenho certeza que vai explodir a sua cabeça. Então, preste bem atenção. Esse negócio de dizer que adenina se liga a timina e guanina se liga a citosina é massa. Show! O DNA está formado. Só que na prática não é bem assim. Uma adenina pode se ligar de repente a uma guanina. Uma timina pode se ligar de repente a uma citosina. E quando isso acontece, o que é que dá? Merda grande. E o material genético tem que se virar para poder ele não ser duplicado da forma incorreta. Nós temos 2 tipos de mutação. O que é mutação? Mutação é qualquer modificação que aconteça com a sequência do DNA. Beleza? Nós temos as mutações gênicas, que ocorrem a nível de gene, e nós temos as mutações cromossômicas. Aí, nas mutações cromossômicas, a síndrome de Down, que Rafael mencionou, é uma mutação cromossômica. De que tipo? Numérica. Porque tem 2 tipos de mutação cromossômica. A mutação cromossômica numérica e a mutação cromossômica estrutural. Ou seja, falta um pedaço do cromossomo.
Só que essas duas, a mutação numérica e a mutação estrutural, elas são ainda mais raras. Porque o que mais acontece no material genético da gente são mutações gênicas. E a célula precisa passar por algum mecanismo que corrija essa mutação. Caso a célula não consiga corrigir aquele material genético, a célula pode entrar em um processo chamado de apoptose, que é uma morte programada para a célula. Então, olha só, antes do DNA sofrer o processo de duplicação, ele passa por pontos de reparação para poder corrigi-lo. Ele passa por pontos de reparação antes da duplicação e por pontos de reparação depois da replicação. Existe uma proteína chamada de P53, que é uma proteína extremamente importante para reparar o material genético. Aí Rafael agora vai transcrever para vocês a consequência disso. A neoplasia. Traduza, meu jovem, o que é uma neoplasia? Bom, neoplasia é um defeito que acontece a nível gênico, especialmente no gene P53. O gene P53, ele é um gene corretor, ou também chamado de gene indutor de apoptose. Esse gene, ele só é ativo quando ocorre um dano irreversível ou grave à molécula de DNA. Esse dano pode ser ocasionado por danos físicos, como, por exemplo, o próprio atrito, pode ser ocasionado por danos químicos, por exemplo, exposição a determinadas moléculas, pode ser ocasionado por radiação, que a gente sabe que é cumulativo, então pode acontecer esses danos a nível de DNA, tá bom? Então, o que acontece? Essas neoplasias são erros nesse gene P53, que o gene P53 por si só, ele regula esse processo de replicação da célula, porque a célula, uma hora, ela tem que morrer, tá? Uma hora ela entra em estado de apoptose, tá? Então, esse gene P53, por sua vez, inativado, a célula ela vai tendo replicações sucessivas e incontroladas. E a gente sabe que essas replicações sucessivas e incontroladas são denominadas de neoplasias. Essas neoplasias, e aí a gente entra em outro momento nesse mérito, se são malignas ou benignas, aí são questões fatoriais do tipo de neoplasia e em que fase essa neoplasia aconteceu, tá bom? Porque muitas vezes existe a agressão ao DNA em fases distintas que podem gerar malignidade ou não, beleza? E traduzindo a neoplasia, você conhece como câncer, né? O câncer se dá justamente por conta dessas neoplasias, tá? A gente vai falar sobre câncer na aula sobre divisão celular, Rafael, combinado? Então, quando a célula vai se duplicar, ou melhor, quando o DNA vai se duplicar, ele não começa do seu início, não, e vai se abrindo, não. Bolhas de replicação começam a aparecer no material genético. Então, tem a extensão do material genético e diversas bolhas começam a aparecer e dentro dessas bolhas vai acontecendo o processo de replicação até que toda a dupla hélice fica aberta, tá? Então, olha só aqui. Aqui nós temos, de uma forma bem contextualizada, o que é que acontece? A replicação ela é semiconservativa porque vai conservar metade do material genético anterior. Então, como vocês podem perceber aqui, eu tenho esse DNA aqui mais escuro, e a nova fita se formando aqui. Percebam também que tem diversos protagonistas participando desse processo, tá? A moça perguntou aqui sobre fragmento de Okazaki. Vou falar aqui agora, tá? Para poder acontecer a abertura do material genético, uma enzima chamada de tropoisomerase, tá? Bote aí, viu a função dela? A tropoisomerase, ela abre a dupla hélice. A enzima helicase é uma tesoura molecular. Ela vai cortando, ela vai quebrando as pontes de hidrogênio. Então, tropoisomerase, ela abre a dupla fita e a helicase, ela vai cortando, quebrando as pontes de hidrogênio. Então, nós temos duas fitas abertas. Em cada uma das duas fitas,
vão acontecer processos de replicação diferentes, tá? Eu tenho a cadeia de Lear, que eu também chamo de cadeia principal, tá? Essa cadeia principal, ela vai acontecer de forma contínua, e eu tenho os fragmentos de Okazaki, que eu também vou estar explicando. Então, olha só, qual é o nome da enzima extremamente importante demais para fazer com que ocorra a união desse nucleotídeo à nova fita, a DNA polimerase. Então, na fita contínua ou cadeia principal, essa fita aqui que eu estou passando o mouse, a DNA polimerase, ela vai passando e unindo os nucleotídeos corretamente. Só que a mesma coisa não está acontecendo na outra fita. Na outra fita, nós temos os primes. O que são primes? Olha o que acontece. Eu acho que você nunca nem escutou, nunca nem ouviu falar nessa informação. Antes de produzir o fragmento de DNA que vai formar a nova molécula DNA, antes de produzir esse fragmento, se produz uma molécula de RNA. Por isso que nós temos as RNAs primases, que também participam desse processo, que são enzimas, para poder dar espaço para a cadeia na parte 5, para poder a DNA polimerase se ligar a ela, a esse fragmento, e conseguir fazer a duplicação dele. Ou seja, primeiro produz uma molécula de RNA e depois o DNA vai lá e substitui. Esses fragmentos nós chamamos de fragmentos de Okazaki. Então, de um lado, nós temos os fragmentos de Okazaki sendo formados, a DNA polimerase e a DNA ligase. Eu não coloquei aqui o nome DNA ligase, mas também tem a DNA ligase que vai fazer com que ocorra também a ligação entre as duas fitas, também vão estar participando desse processo. E a duplicação, ela acontece. E diga-se de passagem, voltando aqui para essa imagem, olha só aqui o intervalo de tempo. Demora muito tempo. Olha só. Demora, que fica no caso antes da G1 e da G2, o tempo é mais ou menos o tempo que acontece uma mitose. Então, esse processo aqui, pessoal, ele acontece de forma relativamente demorada, mas o DNA acaba se duplicando. E nós chamamos de replicação semiconservativa, justamente porque vai conservar metade do material genético antigo. Pode continuar. Ok? Bom, então, DNA é isso, galera, tá? Tem a capacidade de se duplicar, tá? E a duplicação acontece dessa forma aí. Os protagonistas são esses: helicase, primase, DNA polimerase. RNA polimerase participa mais de uma forma mais discreta, porque o RNA polimerase vai estar participando do processo de transcrição, tá? As perguntas no final a gente responde. Com relação, já que Rafael falou já de toda a bioquímica do nucleotídeo, a mesma coisa é também com a molécula de RNA. Ela é formada por nucleotídeos, tem uma fita simples, e o nome do processo em que o DNA produz o RNA é chamado de transcrição, e é sobre ele que a gente vai estar comentando aqui. As bases nitrogenadas do RNA são também diferentes, tá? O DNA, ele tem a timina. O RNA, ele tem a uracila. Então, veja que a timina é uma base... Gente, também sendo bem sério para vocês, a uracila é uma timina modificada, né, Rafael? Bioquimicamente... É muito complicado, né, mano, bicho? A uracila é uma timina modificada, basicamente isso. Então, eu tenho a adenina, a uracila, a guanina e a citosina, e o açúcar presente na molécula de RNA é um açúcar ribose, ao qual nós já falamos em carboidratos sobre eles. E qual é o papel da molécula de RNA? O papel da molécula de RNA, segundo o dogma central da biologia, é produzir proteínas. Por essa razão é que sempre que nós falamos em DNA, RNA, qual vai ser, Rafael, o produto? Proteínas. Proteínas sempre será o produto aí de um processo de tradução. Aqui nós vemos outra imagem. Se você colocasse no Google qualquer imagem de RNA, vai aparecer isso daqui, justamente porque o RNA ele é ligado à produção direta de proteínas. Agora, existem diversos tipos de RNA e eu vou estar mencionando para vocês, tá?
Então, a transcrição é o processo de produção de uma molécula de RNA e a tradução é a decodificação da molécula de RNA mensageiro, ao qual vai se expressar em uma proteína. Então, você pode colocar assim: transcrição, produção de molécula de RNA. Tradução, produção de uma proteína, tá? Olha só, aqui eu tenho uma molécula de DNA de fita dupla, coloquei aí as trincas, tá? Já foi diagnóstico, já foi, alguns contextos, galera, não fazem tanta diferença, não. Só que já foi descoberto que uma trinca é o códon necessário para codificar um aminoácido, tá? Então aqui eu tenho as trincas do DNA lá em cima, as trincas do DNA aqui embaixo, e eles estão ligados por pontos de hidrogênio. Então, o que é que vai acontecer quando uma molécula de DNA passa pelo processo de transcrição? Olha só, uma nova molécula aparece. Ela pode utilizar uma dessas duas fitas, tá? Eu coloquei aqui como se essa fita de RNA ela fosse feita a partir desse fragmento aqui de DNA, lembrando que o trecho específico que acontece a produção de uma molécula de RNA, nós chamamos de gene, tá? O que é um gene? Gene é um sequenciamento de DNA capaz de produzir uma molécula de RNA. Se esse RNA aí vai servir para produzir uma proteína, isso é outra coisa. Mas o gene ele vai codificar para expressar um RNA. Então aqui eu tenho uma molécula de RNA formada a partir desse DNA. Se você parar para analisar aqui, o DNA tem timina, aqui tem adenina, G, C, A, U. Não vai ser T, vai ser U, porque o RNA não tem timina, tem uracila. Detalhe muito importante, a transcrição ela produz os 3 tipos de RNA, seja RNA mensageiro, seja RNA transportador, seja RNA ribossômico. O nome de cada um desses RNAs já informa o papel deles. O RNA mensageiro leva a informação de qual proteína vai ser sintetizada. RNA transportador transporta os aminoácidos. O RNA ribossômico forma os ribossomos, que é o lugar pelo qual irá acontecer o processo de síntese proteica. Diga-se também de passagem que o ribossomo são fragmentos proteicos grandes entrelaçados a moléculas de RNA ribossômico, que só se aderem às subunidades, porque são 2 subunidades, eles só se aderem. E eu vou além. Não é nem o próprio RNA mensageiro que vai até o seu ribossomo. É o ribossomo que vai até o RNA mensageiro. Ó. Ele pega lá e é ele que passa pelo RNA mensageiro, tá? E o RNA transportador transporta os aminoácidos, tá? A formação da proteína, eu falei para vocês na aula da semana passada, eu tenho os aminoácidos e o RNA transportador, ele vai transportar os aminoácidos para o ribossomo, ao qual vai formar a estrutura primária de uma proteína, coloquei aí o Patrick lindo, e esses aminoácidos são levados por códons. Esses aminoácidos, eles são codificados por códons específicos. Aí nós temos o seguinte, o que é o DNA degenerado? É o seguinte, um códon, ele só codifica um aminoácido, mas um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Por essa razão é que tem diversos tipos de proteínas diferentes. Lembra que eu falei para vocês, o que é que diferencia as proteínas? A sequência de aminoácidos, o tipo de aminoácido e a quantidade de aminoácidos, tá? E aqui nós temos, Rafael, uma imagem justamente mostrando isso para a galera. Esse códon e os aminoácidos ao qual esse códon acaba transportando, né? Acaba ajudando no transporte. Olha só, gente, aqui você vê o códon, você vê o anticódon e você vê aqui o aminoácido metionina. Vocês não fazem ideia o paranauê que é para esse aminoácido aqui se ligar ao RNA transportador.
E detalhe, gasta energia, e muita energia. Rafael, concorda, meu querido? Concordo sim. Só vale salientar que esses anticódons aí, eles são acoplados à molécula de RNA transportador, que precisa necessariamente ser uma molécula pequena, tá? Se o RNA transportador for uma molécula muito grande, ele não consegue fisicamente transportar os aminoácidos, especialmente aqueles aminoácidos que têm a cadeia lateral cíclica, que são aminoácidos grandes, tá? Então, o RNA transportador, quando ele se acopla à proteína, e é com base nisso, gente, que a gente consegue fazer predições computacionais. A gente consegue prever a estrutura de uma proteína através justamente dessas características físicas. A gente sabe que tem aminoácidos que, dependendo da posição onde ele deve ser alocado, ele não cabe, porque a cadeia lateral dele é muito grande. Então, essas características são importantes, principalmente quando a gente fala de anticódon, tá? E pelo fato desses anticódons e desses códons sintetizarem apenas um único aminoácido, eu preciso dar uma informação para vocês. Como o Patrick falou, um códon origina né, dá informação para apenas um aminoácido. Mas esse aminoácido pode ser originado por vários códons. Agora, quantos códons? No máximo, explodindo 4. Então, no máximo, um aminoácido pode ser sintetizado por 4 códons. Nada mais que isso, beleza? Aí, ó, para quem vai fazer prova e tudo mais, existe os códons de iniciação e os códons de terminação, porque afinal tem que saber quando é que vai terminar aquela proteína. Então, ó, a presença do códon de iniciação A ao G é extremamente importante, pois fornece o quadro de leitura em que o RNA mensageiro vai ser traduzido. Lembrando que a metionina é o primeiro aminoácido de qualquer proteína. 3 códons sinalizam o fim da tradução. Eu coloquei o UAA, o UAG ou o UGA. E são denominados de códons de parada ou terminação. Certa vez eu estava conversando com o Rafael sobre a questão do quanto a vida ela é importante. Porque, vejam só, o aminoácido metionina é um aminoácido essencial. Ou seja, nós temos que se alimentar para poder adquirir este aminoácido. E a metionina é um aminoácido natural das plantas. As plantas produzem o aminoácido metionina. E eu estava conversando com o Rafael. Tu lembra, Rafael, dessa conversa? Uhum. Do quanto é inteligente, não que eu creia no design inteligente, mas o quanto tem evolutivamente falando, galera, tem um nível de inteligência muito grande. Como é que eu tenho um aminoácido, que é o primeiro aminoácido de qualquer proteína minha, mas eu não produzo esse aminoácido, eu tenho que me alimentar para poder adquirir esse aminoácido. E as plantas produzem este aminoácido. É um nível de integração que acontece entre os seres vivos surpreendente, principalmente em nível de material genético, ok? E a cerejinha do bolo, que eu não poderia deixar de mencionar para vocês, é que células eucarióticas, elas não produzem uma molécula de RNA madura, perfeita, para poder produzir uma proteína. Não, elas produzem um pré-RNA, ou também chamado de RNA imaturo. Então, o que acontece? Esse RNA imaturo, ele passa por uma outra transformação, porque também depende do tipo de proteína que vai ser sintetizado. Então, retira-se partes que não, informações que não vão ser importantes para produzir aquela proteína e une as partes importantes. O nome desse processo é chamado de splice. O que seria um splice? Seria a retirada dos introns, que nós chamamos de intrometidos, e a união dos exons. E o RNA acaba ficando maduro. Isso acontece exons. Isso acontece em células eucarióticas. O processo de splice alternativo, que é quando a célula intencionalmente modifica o RNA mensageiro formado para poder formar a proteína. Rafa?
Exatamente, tá corretíssimo isso aí, não tenho que... um detalhe importante, por que que acontece o splicing, né? Patrick mencionou aí bem por cima. O splicing, você pode perguntar assim, mas não era mais fácil, não gastaria menos energia, e isso é importante, tá, pessoal? Vocês, como estudantes, têm que questionar mesmo. Não seria mais interessante, na transcrição, a gente já ter um RNA maduro, assim acelerando a produção da proteína, tendo sido tudo muito mais rápido? Lembre-se que tudo que a gente faz com pressa, a chance de errar é maior. Não é diferente na produção de uma proteína. Então, existe uma característica importante na produção dos introns, na produção de um pré-RNA mensageiro para que aconteça o processo de splicing. Porque esses introns, eles também vão direcionar as posições ideais dos exons, que vão ser codificantes para a formação de uma proteína. Então, muitas vezes, quando um DNA por algum dano, produz RNAs mensageiros maduros, né, sem que haja retirada desses introns ou a posição desses exons estejam incorretas, você vai acabar tendo proteínas que ou não são factíveis, ou seja, que não são possíveis, ou você vai ter processos em que essas proteínas vão interromper atividades fisiológicas que aconteceriam normalmente no seu corpo. Gente, DNA e RNA é isso, galera. Em termos aí, realmente, para qualquer coisa que você for fazer, viu? A gente falou sobre grau de compactação, bioquímica de DNA, processo de replicação, apoptose, intérfase. Rafael contextualizou doenças cromossômicas. Então, assim, é isso, tá? Mandem aí pra gente perguntas aí para podermos responder, tá? Meu amigo aqui perguntou: Pedro, em relação às trincas, tanto o DNA como o RNA recebem o mesmo nome? De códon, sim. Tá? Tem até provas de vestibular que colocam essas trincas para poder... Para você complementar, né? Só que isso não está mais caindo, justamente porque isso cria uma certa generalização de que esse processo acontece dessa forma, só que não é bem assim, tá? Uma coisa que eu não vi a galera perguntando aí é como funcionam os testes, né, de investigação do DNA. A galera hoje está calada, né? O pessoal, pelo menos... Segunda-feira, parece que tá calado, né, parece que estão mano. cansados, né? Ana Luísa perguntou: splicing seria um leitor corretivo? Digamos que sim, para sintetizar, para a gente sintetizar de uma maneira bem didática, Ana Luísa, sim, com certeza seria. Seria um segundo mecanismo de segurança, né? Porque a própria produção, como o Patrick mencionou anteriormente, do RNA mensageiro, já existem enzimas como a RNA polimerase, como a DNA polimerase, como as helicases, as próprias topoisomerases, que já são enzimas que, por mais que não seja a principal função delas, estabelecer o correto funcionamento daquele processo, também agem como, digamos que, proteínas de segurança, tá? Então, o splicing seria justamente esse processo para evitar que erros graves na formação de proteínas sejam cometidos. Minha gente, DNA é DNA, viu, mano? Tá na moda aí, a galera, até comentei hoje no áudio que eu mandei no grupo, Patrick, tá na moda aí o exame, né, para investigação da doença, você sabe quem, chamado de RT-PCR, né, que é a reação em cadeia da polimerase acoplada a uma transcriptase reversa. O nome é bem difícil, né, mas sendo bem sucinto, assim, de uma maneira bem didática para você entender, as reações em cadeia da polimerase é uma amplificação do material genético. Imagine o seguinte, ó. Imagina que Patrick, vou responder a primeira pergunta, viu? Que eu mesmo fiz. Imagina que o DNA de Patrick tem, sei lá, 140 pares de base, que é muito pouco. Então, não existem métodos analíticos sensíveis o suficiente para identificar. Então, o que é que você faz, Patrick? Você amplifica essa cadeia. Você vai fazendo várias e várias cadeias diferentes, tá? Ao longo do processo de tempo, o que a gente chama de ciclos, tá? E aí existe um aparelho chamado termociclador para isso, que por isso que é muito caro. A gente vai fazendo esse processo de amplificação dessa cadeia de DNA para você poder identificar, de DNA, de RNA, enfim, para você identificar aquele micro-organismo de acordo com a sua sequência de pares de base.
Então, identifica-se a sequência mãe, a sequência chave, que é a sequência básica daquele micro-organismo, e aí você reproduz as reações em cadeia de polimerase quando necessário. Minha vida, desse jeito. Qual é a vantagem da mitocôndria ter seu próprio DNA? Cara, Eduarda, boa noite, Eduarda. Adorei a pergunta. Gente, podem mandar pergunta, tá? Eu vou dar a vocês aí mais 3 minutinhos para mandarem perguntas. Eduarda, a mitocôndria, ela é uma evidência evolutiva. A teoria da biologia evolutiva, molecular evolutiva, aconteceu o processo de endossimbiose, que foi células eucariontes antigas englobaram células procariontes antigas. E essas células procariontes, elas, por meio de uma relação de mutualismo, acabaram ficando dentro da célula eucarionte e lá auxiliando no processo de produção de energia. Então, a mitocôndria é um exemplo clássico de que aconteceu essa evolução. A vantagem da mitocôndria carregar seu próprio material genético é que a mitocôndria, gente, é uma célula. Literalmente, a mitocôndria é uma célula. Ela produz sua energia, ela se replica, ela tem suas proteínas. Tem é importante para o processo de formação celular ou de formação de energia. Ela consegue controlar melhor os processos de formação de energia que a gente precisa através da produção do seu próprio DNA. Ok, gente? Mais perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa aula de hoje. Gente, é isso. Vamos perder esse negócio de aprender as coisas. Como é que cai aquela questão. Né, Rafael? É aprender um negócio como um todo, mano. Tranquilidade geral aí, tá? Se você ficou na dúvida, rever essa aula, manda pra gente questões, a gente te auxilia também, tá? Mais uma vez, Rafael, agradeço aí, mano, por tua presença aqui. Amanhã comigo. Tamo junto, pô. Até dia 30 de julho ainda tem rojão. Amanhã membrana plasmática e organelas. Amanhã vai ser um monte de função. Só função amanhã. Então, gente, muito obrigado, tá? Cadê vocês para desejar boa noite? Cadê o povo aí da boa noite? Segunda-feira o povo tá todo mundo dormindo na então, gente, esqueceu de vir. Um beijo e a gente se vê amanhã. Tchau!